Muito bem, saúdo a todos, muito boa tarde. Na presença do nosso coordenador do curso de pós-graduação da Escola da Magistratura, nosso coordenador, professor Ivens dos Reis Fernandes, muito boa tarde. Nós estamos aqui para a apresentação do trabalho de conclusão de curso, do nosso aluno, Odair José da Silva, cujo o título é a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha e suas alterações. O trabalho, como foi informado já de antemão aos componentes da banca, Dr. Rogério Montai, também foi convidado e muito atencioso, nos atendeu logo de pronto. Foi nos concedida a possibilidade, Odair, da sua apresentação, e nós vamos já agora superar rapidamente aqui essas formalidades iniciais para que você possa aí já fazer a sua apresentação e em seguida os professores possam aí fazer comentários e as observações necessárias, ok? Certo. Eu já inicio? Sim. Eu cumprimento a presidente da banca, a professora orientadora, doutora Anida Magdalene Pérez, que não poupou esforços para me ajudar nessa caminhada. Da mesma forma, eu cumprimento aos doutores Ives dos Reis Fernandes, ao doutor Rogério Montai, que nos conhecemos, passou um grande tempo aqui em Ouro Preto Oeste, na comarca aqui. Confesso que fiquei lisonjeado por ter uma banca dessa magnitude, e já irei direto entrar no meu tema, que é a Lei 11.340, mas antes disso, é de fazer uma ressalva, que eu falei no meu trabalho das noções do processo penal, e também falei das provas no processo penal. Nas noções do processo penal, vou ser bem sucinto, que o Estado tem como que as suas demasiadas atribuições a regulação da conduta do cidadão. E utiliza-se aí de normas que, por sua vez, estabelecem regras de convivência entre as pessoas. Nesse contexto, o interesse público irá se prevalecer sobre o interesse do privado. Dois direitos fundamentais aí, que é o direito da liberdade e o direito também da segurança, que para Litz, ele vem e diz que o seguinte, que o direito penal ele serve simultaneamente para limitar o poder da intervenção do Estado para combater o crime. Depois eu falei sobre os sistemas penais, que o direito processual penal é regido por regras constitucionais, que são denominados seus sistemas penais, que são o acusatório, o sistema inquisitivo e o misto, nessa parte de noções do processo. Mais adiante, aí eu falei das provas ilícitas, das provas no processo penal. Quanto à classificação das provas, né, que a prova é uma ferramenta crucial, principalmente nas questões de violência doméstica, eu tive essa visão, para diminuir o fardo lançado também sobre o magistrado, a fim de que ele traga uma boa decisão, né? E aí, nesse contexto, o artigo 155, ele diz que formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Aí, passando, eu falei sobre a classificação das provas, sobre os meios de prova, provas inadmissíveis, provas ilícitas e ilegítimas e irregulares, né? E provas emprestadas, e, por fim, falei das provas ilícitas por derivação. Mas o foco do meu trabalho é qual? E o foco e a sua finalidade é trazer uma breve explanação sobre a Lei 11.340 de 2006.
A violência doméstica no Brasil é algo que sempre esteve presente no cotidiano das famílias, estampado em todas as manhãs nos mais diversos meios de comunicação, um mal que se cresceu de maneira exponencial. Penas brandas e até mesmo a omissão das vítimas representavam faziam com que os seus agressores contribuíssem para uma reincidência e a prática comum e rotineira da violência doméstica. E aí se tornou-se necessário reformas e sanções de novas normas de leis em tentativa para quê? Para inibir a prática do agressor. Ou talvez em caso de não prevenir de maneira eficaz, mas garantir até então uma punição de caráter exemplar. Vale lembrar, senhores, que os casos de violência doméstica eram julgados até então em juizados especiais criminais, responsáveis pelo julgamento de crimes considerados de menor potencial ofensivo, e isso levava ao quê? A um maciço arquivamento de processos de violência doméstica e na falta de instrumentos efetivos para uma eventual denúncia de crimes de violência doméstica, onde também tinha o fato de que muitas mulheres tinham medo exacerbado de denunciar os seus agressores. A Lei Maria da Penha, como ficou conhecida, a Lei 11.340 de 2006, ela alterou o Código Penal, de modo a se tornar mais gravoso a prática da violência doméstica e permitir a sua prisão em flagrante, ou que seja a decretação da prisão preventiva pela alteração do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. Porém, as alterações se estenderam ao longo dos anos. Novos textos aí foram sancionados, depois do presidente Michel Temer, até hoje, até na atualidade, a fim de aumentar uma eficácia da lei e, consequentemente, trazer aí uma maior segurança à mulher vítima de violência doméstica. Em novembro de 2017, foi publicada a Lei 13.505 de 2017, que criou o dispositivo, acrescentou o dispositivo na Lei Maria da Penha, e essa norma ela estabeleceu que mulheres em situação de violência doméstica ou familiar deveriam ser atendidas preferencialmente por policiais e peritos do sexo feminino. Essa lei também define que, entre outros aí, que era direito da mulher em situação de violência a garantia de que, em nenhuma hipótese, ela e seus familiares, testemunhas, teriam contato direto com os investigadores ou suspeitos de terem cometido a violência e pessoas a elas relacionadas. Em abril de 2018, a Lei 13.641 de 2018 passou a tipificar o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, e a norma estabelece automaticamente que o descumprimento dessa decisão judicial, que defere a medida, enseja para uma detenção de 3 meses a 2 anos, sendo que apenas a autoridade judicial pode conceder a fiança em hipótese de flagrante delito. Em dezembro de 2018, essa norma passa novamente por uma alteração, dessa vez com a edição da Lei 13.772 de 2018, que reconhece a violação da intimidade da mulher como violência doméstica familiar. Conforme, senhores, se vê essa alteração no Código Penal, que era o quê? Produzir, fotografar, filmar, registrar, por qualquer meio, conteúdo de cena de nudez ou ato sexual, ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. É um crime passível de pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E também a Lei 13.827, de maio, ela autorizava, em determinadas hipóteses, a aplicação da medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial em caso de violência doméstica ou familiar, à mulher vítima de violência ou aos seus dependentes. A norma ainda também determina que seja feito o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido no CNJ. Por aí se passa e vem outra lei, a Lei 13.000
13.836 de 2019, que se torna obrigatória a informação sobre a condição da pessoa com deficiência, da mulher vítima de agressão doméstica ou familiar. E aí a Lei 13.871 de 2019 determina ser responsabilidade do agressor que praticar atos de violência doméstica ressarcir o SUS por tratamento da vítima e pelos dispositivos de segurança por elas utilizados, né? E aí vai se ver também que ele tem que, nesse contexto, ressarcir também a vítima, indenizar a vítima, perdão, indenizar a vítima. As alterações geraram enormes controvérsias entre os entendimentos dos juristas, principalmente aí os legalistas, que, em tese, afirmam ferir o princípio, o direito constitucional, o texto constitucional do artigo 5º, inciso 1, né, que diz o seguinte, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ali aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos do seguinte, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Com isso, né, nós vamos verificar que ela passa a ser chamada nova lei de prisões, porque ela altera significativamente o artigo 313 do Código de Processo Penal, de modo que o dispositivo passou a contemplar, em seu inciso 3, a possibilidade da decretação da preventiva. Questionava-se sobre os crimes de desobediência e de desobediência da decisão judicial, elencado no artigo 330 e 359 do Código Penal. Logo após, a legislação sofre uma nova alteração, ou seja, uma terceira alteração decorrente do advento da Lei 13.641, publicada em 4 de 4 de 2018, data em que entrou em vigor. A nova legislação estabelece uma nova forma de sanção aplicável ao ofensor que descumpre as medidas protetivas, ao tipificar o crime, né, torná-lo crime, essa conduta punível de 3 a 2 anos. Foi promovida pela Lei 13.641, de 2018, a ser destacada o quê? O Instituto da Fiança, abrindo mão uma exceção, né, aqui pode-se dizer, ao artigo 322. Outra celeuma conflitante também foi quanto à autoridade policial, ela determinar as medidas protetivas. Enquanto uma parte via com os bons olhos o ato do privilégio do princípio da dignidade da pessoa humana, já a outra parte alega ser inconstitucionais, pois a competência para a concessão dessa medida protetiva de urgência ser exclusivamente da autoridade judiciária. E nesse contexto, autorizar o policial, sem ser o delegado de polícia, a conceder essa medida protetiva de urgência, e quando autoriza que a autoridade policial conceda a medida protetiva de urgência, somente nos casos em que o município não for sede de comarca. Em se tratando de delegado de polícia, para que possa acontecer a medida protetiva, o município em que ele atua não pode ter sede de comarca. Agora, caso se trate de outro policial civil ou militar, fica um pouco mais gravoso. Era necessário, além do município não poder ser sede de comarca, que não houvesse um delegado disponível ali no momento da denúncia ali, por qualquer outro motivo, por férias, licença, dificuldades de contato com o delegado. Ou com só para, desculpa te interromper, daí só mais 5 minutos para você alinhar a finalização, ok? Certo. Já estou caminhando para o fim também. Infelizmente, a legislação norteadora dessa proteção pecou em alguns aspectos terminológicos. Na verdade, o acusado ou indiciado acaba se tendo, assim, no geral, como eu trabalho na área criminal, eu vejo dessa forma, que a partir ele tem uma imagem estigmatizada, a partir do próprio texto legal, que o seu teor atribui as medidas protetivas contra o agressor. No entanto, não há mínimo questionamento que a lei confere caráter garantidor abstrato aos direitos da vítima,
No entanto, o questionamento é se realmente pode ser prestado esse atendimento de forma integral, como preconiza na lei. Caminhando para a finalização, a Lei 11.340, ela trouxe garantias às mulheres de maneira relevante, que, com o passar do tempo de sua vigência, trouxe modificações, onde delegou aí poderes e se estendeu as áreas de atuação para os agentes do poder público. Porém, apenas para o benefício da mulher, logo essa inconstitucionalidade tornou-se permitida, desde que haja um interesse benéfico às mulheres. É o que eu tenho a dizer. Muito bem, muito obrigada, Odair. Passo a palavra ao professor Ivens para questionar o aluno. Certo, muito bem. Gostaria de cumprimentar a professora Anitta, professor Rogério, Antônio Marques, que está nos acompanhando aqui. Cumprimento especial para você, Odair. Odair, o seu trabalho, ele tinha como, pelo menos, que a gente pôde ver, sobretudo do tema, uma indicação de que você trataria da Lei 11.340 e suas alterações. É realmente um desafio, porque é uma lei muito estudada, né? As alterações elas vão ocorrendo, enfim. Eu não sei se talvez não seria interessante, para o futuro, claro, temas mais delimitados, até para a pesquisa ficar mais fluida. Odair, o seu trabalho, pelo menos o trabalho que eu recebi, ele tem alguns problemas relacionados às próprias regras da ABNT. Pelo menos o trabalho que eu recebi, ele não está formatado, ele não tem conclusão, inclusive. Essa é uma questão que precisa ser corrigida. Mas, para além disso, Odair, gostaria de fazer algumas ponderações para você. A sua apresentação foi muito boa, né? O seu trabalho poderia estar no nível da sua apresentação. Veja, Odair, eu não sei se você percebeu, mas o seu trabalho diz respeito à Lei Maria da Penha e suas alterações. Mas você só começa a falar especificamente da lei na página 44 do seu trabalho. A partir dali, você vai entrar no tema. Tudo que você falou em relação ao tema do seu trabalho está do tópico 3 para frente. O que tem antes são questões importantes? São, mas não dizem respeito ao seu trabalho, né? Então, é importante ter esse cuidado no sentido de que algumas questões que são periféricas, elas podem ser tratadas, claro, mas não podem ser o foco principal, né? Porque, lendo o seu trabalho, me parece que o foco principal nem é a Lei Maria da Penha, porque é como se você tivesse dois trabalhos em um só. Você fala primeiro de questões processuais, né? Breves noções de processo penal, sistemas processuais penais, sistema acusatório, inquisitivo, provas no processo penal, classificação de provas. Quer dizer, você passa por vários institutos do processo penal, sendo que o foco do seu trabalho é a Lei Maria da Penha e suas alterações. Tem questões processuais, sim, mas talvez um foco maior nas questões relacionadas à Lei Maria da Penha tenha mais a ver com o seu tema, né? Então, talvez uma inversão, tratar mais especificamente do que você quer falar.
Aqui na sua apresentação, você falou de várias situações que são importantes, né? Mas no seu trabalho, essas informações que você trouxe na sua apresentação, ou elas não constam, ou elas constam de forma muito, como eu posso dizer? Vaga. Superficial, isso. Vaga, superficial. Então, você poderia focar dentro da sua apresentação para que o seu trabalho ele tenha mais a ver, que a sua escrita tenha mais a ver com o que você realmente quis dizer. A impressão que dá é que você quis dizer uma coisa e acabou colocando no papel uma outra coisa, né? A gente sabe questões de tempo, eu sei que você já, né, que você já está atuando, tem muito trabalho, a gente sabe disso, mas é importante ter esse cuidado, porque esse trabalho vai ficar, né, para a posteridade, esse trabalho pode ser potencialmente publicado numa revista da escola, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de fazer uma escrita boa, fluida, dentro das normas da ABNT, sempre atento ao tema, para que fique um trabalho condizente com a sua capacidade também, né? Tá? Então, Odair, são essas as sugestões que eu tenho, tá? Em relação ao seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço. Muito interessante essa sua observação, professor Ivens, porque essa correlação, né, da pertinência entre o que o tema, o título propõe e o conteúdo apresentado efetivamente no trabalho, assim, é de fundamental relevância, né? Porque é como se você apresentasse algo ao teu consumidor do produto que você está oferecendo, e quando ele fosse consumir o produto, ele não identificasse dentro do produto aquilo que lhe foi ofertado, né? Então, ele busca ali um título, um tema, e aí quando ele vai procurar dentro das páginas, ele não se dá por satisfeito. Então, a gente vai lá no final do trabalho, e aí a gente vê meras pinceladas, né? E como o senhor mesmo mencionou na sua fala, essa questão da generalidade, né? Existem muitas questões, muitas pontuações que são questionáveis dentro da lei, e isso, né, para o aluno poder pontuar em um único trabalho, né, que são questões muito divergentes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, né, acaba levando o trabalho a ficar muito extenso, né, e a lei, ela tem inúmeros pontos questionáveis, então, focar mais, né, em um ou dois, selecionar, Odair, um ponto ou outro ponto, para que essa abordagem ela fique mais centrada, né, mais uma problemática mais individualizada, né. Muito bem, muito obrigada. A gente vai pontuar mais, direcionar esse olhar para o trabalho. Doutor Rogério? Boa tarde a todos. Queria cumprimentar nosso coordenador, né, doutor Ivens. É uma satisfação, doutor, mais uma vez, né, mais uma banca, sobretudo dos alunos ainda de 2019, que nós ficamos muito felizes, né, em poder ter essa retomada, ainda que à distância, né, há a expectativa de que tudo volte realmente ao normal na turma 2023, né, tudo presencial, a gente espera muito ansioso isso. Então, recebo meus cumprimentos, sempre um prazer estar ao seu lado aqui na banca. Também cumprimentar a professora Anitta, minha amiga querida, né, estamos finalizando o ano, né, doutor, nesse ano tão pesado, de tanto trabalho, e nós temos aqui um momento importante, né, um momento acadêmico, além do nosso dia a dia que nós vivemos,
além do esporte, né, além de tantas coisas que nós vivemos nesse ano de 2022. Também é um prazer enorme estar ao seu lado, né, tenho certeza que o Dr. Odair teve uma excelente orientação e caminhada conjunta nessa pesquisa. Cumprimentar também nosso queridíssimo professor Marcos, obrigado por toda a simbologia que o Marcos representa na nossa escola, né, desde de Paraná até esses dias conosco, sempre nos auxiliando, né, nos aguentando, né, porque lidar com esse monte de juiz já é difícil, juiz professor deve ser mais difícil ainda, né, então, Marcos, receba nossos cumprimentos. Não sei quem está hoje nos acompanhando aqui também na escola, não sei se o Pocaio, a Lidiane. A Lidiane. Então, receba os nossos cumprimentos também, Lidiane. O trabalho de vocês é muito relevante e importante para todos nós. Cumprimentar o professor Odair também, né, sei que, além de advogado criminalista, também dá aulas, né, de direito penal, inclusive, na Faculdade de Direito de Ouro Preto, da qual nós tivemos a oportunidade de criá-la, né, posso dizer assim, porque efetivamente eu e a professora Carolina ajudamos, né, a construir, a criar mesmo o curso de Direito na cidade de Ouro Preto, e deixamos aí essa herança para a cidade. Nós, né, emprestamos nosso nome, nosso trabalho, nosso suor, para que o curso de Direito de Ouro Preto pudesse ter continuidade, e assim a gente espera que possa acontecer. Muito bem. Doutor Odair, primeiro, parabéns pela escolha do tema, né? Eu acho que esse tema ainda é embrionário, por mais que pareça o contrário, né? Tanto é que o objeto da sua pesquisa são as alterações na Lei 11.340, que talvez deva ser a lei que mais sofreu alterações nos últimos tempos. Se você pegar o nível, né, a quantidade de alterações que nós tivemos, de acréscimos, na verdade, né, nessa lei, nos últimos 3 anos, em meio à pandemia, é algo muito relevante, né? Isso é sinal que o Instituto tem dado certo, que precisa de mais e mais, e como aconteceu, aproveita aqui a doutora Anitta, né, que é titular dos juizados especiais, o professor Kazu Watanabe tem uma expressão, no momento da criação dos juizados especiais, que havia uma litigiosidade contida, daí a necessidade da Lei 9.099 de 95, isso aconteceu e acontece com a Lei Maria da Penha, né? Ainda há uma litigiosidade contida em relação a esse tipo de demanda. E é por isso que há uma explosão de casos dessa natureza. Se pegarmos os processos aqui da vara do Dr. Ivens, da unidade que ele trabalha e da minha, primeira e segunda vara criminal, isso representa talvez 30% dos processos da unidade, né? É algo muito relevante, fora as medidas protetivas que eventualmente não viram processo, né? Então, realmente, foi muito feliz na escolha do tema, né? E, sobretudo, tratar realmente das implicações e das alterações. Bom, vamos por partes aqui. Feitas as considerações e os elogios pela escolha do tema, doutor Odair, como o professor Ivens trouxe, realmente eu vejo alguns problemas assim técnicos, metodológicos. Eu nem costumo muito trazer essas observações, mas é que seu trabalho realmente chama atenção com erros de grafia em alguns momentos, né? Mas a gente sabe que isso acaba acontecendo mesmo, né? Quem faz a leitura e o próprio trabalho, às vezes tem essa cegueira acadêmica que a gente chama, né? São situações que é flagrante aos olhos das pessoas que estão lendo o nosso trabalho, mas quem está fazendo mesmo acaba desapercebendo isso. Por isso é importante uma revisão sempre formal do nosso trabalho posteriormente a isso, né? Então, deixadas essas questões formais, que depois, né, certamente, a gente pode passar, né, enviar posteriormente, com relação ao mérito, eu também acabei identificando essa situação das alterações mesmo aparecerem muito pouco. E, na verdade, eu até acrescento que o professor Odair, o doutor Odair, apareceu também, não tanto, não vou dizer pouco, mas não tanto no trabalho, porque lendo a sua pesquisa, isso também é muito comum. Isso não é uma crítica, é uma constatação da vida acadêmica. Isso pode ter acontecido comigo, né, nos cursos de pós-graduação. A gente precisa instruir os nossos alunos a aparecer mais no trabalho. O que a gente vê? Um trabalho recheado de citações, às vezes até indiretas, né? Então, os parágrafos são construídos e, ao final, entre parênteses, a citação. E a gente pega algumas passagens, na verdade, muitas do seu trabalho, assim, páginas e páginas, que só são de citação, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar, né, registrado. Eu falei 61, por exemplo, né?
tem muita citação, a 62 é quase inteira, só de citação, né, que está lá no final do seu trabalho, mas muitas, né, ou a citação é de recuo, e quando ela não é de recuo, ela vem entre parênteses numa citação indireta ao final. Então, o que o leitor deseja? Porque essa obra pode ser convertida em artigo, em livro, né, que é um tema muito bom. O aluno deseja, o leitor deseja, saber a posição de quem está escrevendo. Isso eu acabei aprendendo lá pelo mestrado, né, confesso isso. Recebi muitas críticas, e essa fase aqui é normal, você como professor sabe disso, né, e eu recebia muitas críticas, falando, você cita bastante, mas e você no seu trabalho? Né, e eu também gostaria de saber a sua percepção sobre temas que você vai trazendo ao longo da tua pesquisa, né. Então, isso é importante para depois, quem sabe, na hora de entregar a versão final, como é que a gente faz isso? Comentando as citações. Então, você traz uma citação e aí você comenta depois. Veja-se, portanto, que na concepção do legislador, todavia entendo diferente, não há nenhum equívoco em você, principalmente na pós, trazer outro ponto de vista. Tem professor que não gosta, né, que critica, olha, mas você está sendo muito pedante em trazer seu ponto de vista. Não, eu acho que na pós-graduação, a gente precisa realmente trazer o nosso ponto de vista, tá? Agora, salvo essas constatações, com relação à apresentação, percebi que você leu muito também, e você é um doutor, um advogado, que tem uma excelente oratória, até porque já fiz júri com você, já fiz várias audiências, e eu vejo que você estuda e tem se aperfeiçoado na oratória. Eu tenho te acompanhado no Instagram. Isso é muito legal, né? Você, fazendo justiça ao teu profissionalismo, é um advogado que busca conhecimento, né? Eu vejo que você está sempre em curso, em confraria de tribunal do júri. Então, tem, certamente, desenvolvido a oratória. Né, e eu acho que você leu muito na tua apresentação, não precisava ter lido tanto assim, né? Mas também reconheço que a apresentação online, às vezes, força a gente a fazer leitura, né? Porque você está aí no conforto, tal, tem a tela aberta, e aí é igual dar aula com PowerPoint. Você que está dando aula agora, e me permita dizer que você está começando, creio eu, né? Eu já vou para 20 anos, né, nessa vida, né? Comecei a dar aula em janeiro de 2020, né? Então, passei já 22 anos dando aula, a gente também vai aperfeiçoando e melhorando, né? E o professor que se vicia em PowerPoint é um péssimo professor, porque ele fica obrigado a ficar olhando sempre para a tela. Eu estou aqui em apresentação da Unir, eu já fiz algumas bancas aqui, tem mais 5 à noite hoje, né? A gente percebe que o aluno da graduação, ele se prende muito à leitura do PowerPoint que ele traz. Então, como ele trouxe, ele fica obrigado a ficar olhando para cima. Eu estou olhando para cima porque é na sala que aqui eu estou, né? Mas você tem uma ótima oratória. Então, nas próximas oportunidades, procura concentrar a tua apresentação nessa questão, e lê menos, né? Porque fica um negócio muito maçante, você lendo e acaba distraindo a atenção de quem quer muito te ouvir, né? E eu sei que você é bom na oratória, eu conheço você, né? Então, por isso que eu estou dando essa dica, esse feedback aqui na apresentação. Fora essas considerações, queria fazer uma única pergunta para você. Com relação à sua problemática, o que você conseguiu identificar? Qual é o principal problema que você apresentou na tua pesquisa e qual a resposta que você conseguiu alcançar na tua conclusão do teu trabalho? Ligar o microfone. Não, a problemática mesmo quando você fez o TCC, você fez um projetinho. Lá no projetinho, você deve ter trazido um problema da tua pesquisa. Olha, o meu problema é sobre tal coisa sobre a Maria da Penha. Qual foi a problemática? Você lembra qual foi a problemática? E aí, lembrando da problemática, eu queria saber se você, fazendo a tua pesquisa, você conseguiu revelar a problemática, né? Se você conseguiu responder o problema que você pretendia
desmistificar com a tua pesquisa. Tá bom. Obrigado, então, professor Odair. Eu vou devolver a palavra à doutora Anitta. Eu só vou colocar o cabo aqui que está acabando a bateria, tá? Mas eu devolvo a palavra e estou satisfeito. Muito obrigado. Ok. Nós agradecemos aos professores as contribuições riquíssimas. Vamos alinhar com o nosso aluno, o que for possível. Marcos, você pode nos remeter para a sala reservada para que a gente possa... Já estou abrindo agora. Nós vamos ficar aguardando.
Muito bem. Daí, já conversamos aqui, e a banca, Dr. Rogério Montain, Dr. Ivens Fernandes dos Reis, analisamos a sua apresentação e o seu trabalho, e a banca decidiu fixar a sua nota como 7, mas condicionada ao prazo, à apresentação do seu trabalho, né, à coordenação, no prazo de 60 dias, para que você tenha condições, neste prazo, de fazer as adequações metodológicas, né, que são exigidas para a submissão, né, do seu trabalho às regras exigidas aí pelas normas da ABNT e da nossa escola, certo? E aí nós vamos mantendo contato, qualquer dúvida, qualquer necessidade que você precise, a gente vai se comunicando nesse período, ok? Então, eu agradeço imensamente a contribuição e a colaboração dos professores aqui presentes, doutor Ivens, doutor Rogério, agradeço a participação aqui dos nossos auxiliares da escola, nosso corpo administrativo, sem vocês isso não seria possível. Odair, peço que vocês se empenhem bastante para que esse trabalho ele esteja em condições para que o seu título aí esteja o mais rápido possível, né? Já tivemos aí bastante tempo para concluir, colocar um ponto final e que você colocar esse certificado na parede, né, para chancelar aí todo o seu empenho, seu esforço na Escola da Magistratura, e esse título nada mais justo e merecido que que tenha um lugar de destaque aí no seu belíssimo escritório. Ok? Desejo a todos um bom recesso, um Feliz Natal, um grande abraço, e